vai ser um fiasco esse BRICS nunca existiu, pô. Como não? Daniel, isso é importante. Pelo amor de Deus. Vocês vamos lá, meu. Você tá de sacanagem, cara. Pô, veio o presidente do BRICS. Então deixa eu te contar uma coisa que você não recorda. Eu vou trazer de novo aqui. Eu vou trazer o... Como é que ele... Pô, ele veio aqui, deu uma entrevista maravilhosa. Exatamente. Veio aqui, deu uma entrevista maravilhosa, falamos do BRICS, falou... Que banco do BRICS? Tá bom. BRICS. Que banco do BRICS? Recentemente o Putin fez uma homenagem pra Dilma falando que ela foi a melhor gestora do banco. Mas veja só. Quando estava o governo Dilma, a gente recebeu, sabe quem? O Ahmadinejad, que é do Irã. Então você está brincando. E outra coisa... O Irã não aguentou 3 dias. Não aguentou, mas a gente tinha um apoio deles. E outra coisa... Você que estava morrendo de medo. Estava não aguentou 70 horas. Que bom. Nada. Olha lá, ó a turma, mostra a turma. A turma só sobrou. Olha o apoio. Mas o nosso time aí, ó. O nosso Trump se preocupa. Mas o time ruim, hein? Time ruim. É lá da Índia. É Índia, Rússia, China. O Emílio, o Trump se preocupa com o BRICS porque desde a eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia começou um movimento no mundo, principalmente liderado pelos BRICS, de não utilizar mais o dólar. Por quê? Porque os Estados Unidos utilizou o dólar como uma arma de guerra contra a Rússia. Que dólar, que dólar. Assim, você que está falando isso. Não! Vocês... A ideia do governo e discurso do Lula é essa. Mudar a moeda. E a China, a Rússia, eles estão buscando alternativas em relação ao dólar. Então o BRICS tem o seu poder. O Gani, não dá certo, porque a China é comprada em dólar, para começar, né? O dinheiro da China... Comprada em dólar, financia os Estados Unidos. É isso aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês agora. Vocês gostam de deixar a população com medo. Esses jornalistas aqui adoram fazer com você, telespectador. Eles adoram deixar todo mundo com medo. Então eles ficam essas conversas. Você acha que o dólar... Esse aqui fala que o dólar vai acabar. A ideia é essa. Não, mas não é essa questão. Acabar não. Mas ano passado o Trump falou. Se ficar com esse papinho de querer mudar a negociação, tirar o dólar, a gente vai tributar 100%. Então, se assim, o cara falar isso é porque a conversa, os caras estavam querendo fazer uma movimentação. Não, peraí. Movimentação. Tá bom, então o Trump também tá gagá também. Não, mas não é que tá gagá. Não é que se vai dar certo ou não. É isso aí. Existia uma conversa, porque eles queriam mesmo escantear o dólar. Não vai dar certo, mas tinha essa conversa. Perfeito. E o Trump falou, se fizer isso, eu vou taxar todo mundo em 100%. É isso aí. Pra quê? Pra não ter gracinha, dando certo ou dando errado, porque não tem como escantear o dólar, mas assim, vocês querem negociar em outra moeda? Beleza, mas vocês vão ser taxados tudo em 100%. E se não vale nada, por que a The Economist, você tá lendo a The Economist, que tá criticando justamente esse alinhamento do governo brasileiro com o Irã? Já terminou a colocação? Tem a última coisa. A gente recebeu aqui recente um tapete vermelho e estava aqui. Qual companheiro veio aqui que o Lula recebeu com o tapete vermelho? Qual companheiro? Maduro. O Maduro veio pra cá. Veio. Eu sei que veio. Mas o Maduro é companheiro. Mas depois o Lula teve que criticar ele. Mas o Morgado tá certo. O Trump se preocupa com isso. Calma. Você acha? O que aconteceu antes de tudo isso? Certo? O que tava? Tava a guerra da Ucrânia, tal. Sim. E aí tava esse aqui, os BRICS, meu Deus, estamos nos aliando ao Irã. O Irã tem a bomba, vai fazer a bomba. Em 70 horas, o exército de Israel foi lá, acabou com o Irã, não tem mais nada no Irã. Já antes eles tinham acabado com todos aqueles grupos terroristas. Hezbollah, que fizeram aquele negócio dos walkie-talkie, no Hamas, que não tem mais ninguém. Não tem mais os Houthis. Acabou. O exército de Israel, que é pequeno no Oriente Médio. Aí vem, mas agora tem a montanha. Aí os Estados Unidos vieram com 2 B2 lá, 4 B2, entraram lá, soltaram 3 bombas. Em 48 horas, eles destruíram o Irã. Aí falam, não, mas tem a Rússia. A Rússia não consegue entrar na Ucrânia com 3 minas e 4... ganhando a guerra. Que ganhando, pô. Deixa eu falar. Já era pra ter ganhado. Deixa eu só fazer uma pergunta pra Emílio, com toda a sua linha de raciocínio, que você deu toda essa volta aqui. Então o dólar vai acabar agora. Quem? Vai ser o dinheiro do BRICS. Quem é o parceiro de Israel? Que parceiro? Estados Unidos. Então. Quem que ajudou com o Irã? Estados Unidos. Quem que o Brasil tá se alinhando? Ajudou com o Irã? Quem? Quem que queimou todas as usinas nucleares no Irã? Os Estados Unidos. Claro.
E o dólar vai acabar? E o BRICS quer Não, mas não é essa a questão. Ter o apoio dos Estados Unidos ou do Irã? Apoio? Não, a questão que não é que não vai acabar, o dólar não vai acabar. Não, Só vocês estão falando que vai. Não, você que dólar? A gente tá falando de Não tô ouvindo, não. O Trump falou Acho isso. que eu tô ouvindo muito Lógico bem. que não. Eu tô ouvindo besteira aqui atrás de besteira. Eu tô ouvindo besteira atrás de besteira. Eles estão falando que o dólar vai acabar. Vai ser o BRICS. Vai dormir você. Eu vou embora. Não vai. Eu vou embora. O seu argumento é ruim. Você tava falando. A The Economist está falando a mesma coisa que a gente. O BRICS vai acabar. Olha lá, ó. Sem maquiagem. Olha lá, o gordo fica fazendo isso aí, ó. Você puta baleia aí. Fica aí fazendo essa zoeira. Não, mas não, vai acabar. Vai acabar. Eu concordo, Emílio, com você. É o Irã, é forte. Nossa, o Irã é uma loucura. Se Israel não tivesse o apoio dos Estados Unidos, mas ele não conseguiria acabar com essa eu concordo com o Emílio, o dólar não vai acabar. Mas o que todo mundo aqui está tentando dizer é que nem preocupa o Trump. Ele só quer que não tenha gracinha. Ele quer ter o controle 100%. E tá certo, vai fazer o quê? E ele falou, vamos taxar. Vocês querem negociar em outra moeda? Negociem. Mas deixa eu falar, vamos taxar vocês. Ele não está preocupado, ele sabe que não vai acabar. Pode. A única preocupação do Trump chama-se China. Aí sim que é a preocupação. Só que China nunca vai ser nada porque eles não falam inglês. Eles falam mandarim, que é a língua mais difícil que existe no mundo. Então, o mandarim... Mas cara. Quem quebrou aí? Olha como... Não, mas a preocupação é China. Ele tá preocupado. A preocupação é China. Mas a China tá onde? A China é a segunda maior potência econômica do mundo, China, terceira maior potência militar. Mas a China não é de ninguém. Não, mas a China é da China. É difícil enfrentar. Você sabe, você já foi pra lá. Você é chinês, Gani. Você é chinês. Puta chinês. Espião do Xi Jinping. Eles acham que o BRICS vai tomar conta do mundo. Olha lá, BRICS você tem Brasil, Rússia, Índia e China do mesmo lado. Ai, dormir vocês. Não quero mais nem falar nada. É muita bobagem. O dólar vai acabar, vai ser o dinheiro do BRICS. Vocês já viram o dinheiro do BRICS? Não, ninguém falou que o dólar não vai acabar. Eu estou ouvindo isso quieto. Não. Isso eu estou ouvindo. Olha lá o dinheiro do BRICS. Olha lá, estaleca. É isso que vai ser o dinheiro. O dinheiro do BRICS. Sabe que é bom que tem todas as bandeiras. É isso aí. Mas você sabe que o Trump se preocupa com isso? Que antes de ser eleito, ele deu uma entrevista pro Tucker Carlson que ele falou assim, já perdemos a Rússia, estamos perdendo o Brasil e se acabar a hegemonia do dólar, acabou os Estados Unidos. Então ele se preocupa. Lógico que está longe disso. Mas esse movimento Brasil, Rússia, Índia e China... Ele se preocupa, porque são economias grandes, são potências militares, lógico que eles... Só simplificar todo o seu discurso maravilhoso, Gani, que na verdade não é nem só a parte econômica, são as partes ideológicas. E só para terminar, você prefere estar com países que têm uma democracia relativa ou não? É só isso. Não, democracia. Então, olha, eu tenho imagem agora, vocês viram o Petro ontem? O Petro é da turma. O Petro também. Companheiro. Você viu ele ontem? Com a rainha? Você viu ele com a rainha? Você viu a rainha dar uma empurrada? Dá. Vamos ver. Que ele foi lá, tá aí com você, ele foi cumprimentar a rainha. Ele foi dar um beijo na rainha, que é o Gustavo Petro. Ele é o presidente da Colômbia agora, ele é das Farc. É companheiro. Ele e o filho aí ele foi lá, ela deu uma que categoria, que categoria que tem os caras demoram aqui fazendo um preâmbulo gigante para Bernardo. É o Bernardo. Olha lá, ele vai, ó o Petro, ele vai, olha lá, ele vai cumprimentar, ó ela, ó, categoria, né? Você viu como é que é, ó? Jiu-jitsu, isso aí. Atenção, mulheres, aprendam a não, ó, o cara foi dar um beijinho, ela só no... Só põe a mãozinha aqui no braço, salva de palmas. Fica aí. Dali pra ela puxar uma Kimura. É a rainha da onde? Só pra É isso aí. Muito bem, dito isso, o que mais? O que você quer? Quer mais? Então quer dizer, o dólar vai acabar. Não é o dólar, cacete. Ai, meu Deus. Vai ser o BRICS agora. É o Alan que falou isso. Não, eu não falei que o dólar vai acabar, mas o que eu tô falando é que estão buscando alternativas ao dólar. E isso desde a Rússia com a Ucrânia. Desde que começou a guerra lá, eles buscam essa alternativa ao dólar. Isso preocupa o Trump. Exato. Você bebeu? Não, é verdade. O Trump fala que vai acabar não vai, mas o Alan tá torcendo. Se acabar a hegemonia do dólar, acabou os Estados Unidos. Por quê? Não acaba, porque como o mundo financia os Estados Unidos, então os Estados Unidos têm muito dólar. E isso possibilita um orçamento militar gigantesco, gasto com seguridade social, subsídio para a empresa. A partir do momento que o mundo deixar de comprar dólar e o dólar não for mais a reserva, a força dos Estados Unidos... Quando isso vai acontecer? Não.
Eu não tô falando que vai acontecer. Mas agora eu tô te fazendo uma outra pergunta. O Quando gato isso vai subiu acontecer? no telhado. Quando isso vai acontecer? Mas quem diria... Existe o risco. Mas também quem diria... Não vai. O pessoal subestima muito a China também. Pode acontecer. Subestima muito a China. Pode Quem diria acontecer. que a China ia ser o que é? Eu só tô colocando que o risco existe. Vamos voltar para o Brasil. Vamos lá. Que mais? Vamos voltar para o Brasil. Vocês estavam lá preocupados com o Irã. Não, o Irã, em 2 horas, o cara acabou lá com a defesa do Irã, com as bombas. Isso porque os Estados Unidos apoiou Israel. Porque é o dólar. Porque se você não tem o apoio dos Estados Unidos, porque é dólar, amigão. Porque é dólar. Você imagina se você acha que se tivesse uma guerra, o Brasil, os Estados Unidos ia entrar com o Brasil? Porque defenderia? Deixa eu falar. Pintar calçada. Nós aqui temos ainda esse negócio, essa besteira de direita e esquerda. O brasileiro é muito... ele é de esquerda, ele é de direita. ele é de esquerda. Não, isso é de direita, é extrema direita. Estados Unidos é dólar. É dinheiro, bichão. É dinheiro. É money. Time is money. Money. É dinheiro. Você sabe quanto custou para produzir aquela bomba? Você leu ou não? Bilhões, eu sei. Cada bomba qual? Aqui entrou. Bilhão. Essa bomba que o cara produziu aí foi na época do Bin Laden. Que o Bin Laden estava na montanha e falou, eu preciso fazer uma bomba. Não, na época lá no Afeganistão. Ficaram 15 anos para fazer a bomba. Custou bilhões para produzir essa bomba que acabou com o negócio. 4 bombas acabou com o negócio lá. Tá bom. E agora lá você acha se que falou pagaram ontem, a bomba com o dinheiro do BRICS? E você acha que é o quê? É o dinheiro do Irã? BRICS que paga? o BRICS? Eu acho que antes do regime do É a união do BRICS, do Petro. Põe o Petro, tentou beijar a rainha lá da rainha da Espanha. Põe o Petro aí, ó. Cadê o Petro? Nem um beijinho ela quis dele, ó. Olha Olha lá, ó o Petrão, ó. Chegou lá, gostosão. Olha lá, ó. Deu um... Oi. Uma salva de palmas para o Toma, Bolsonaro. Toma, Bolsonaro. Você sabe que por falar no Petro que defende algumas drogas, né? Sempre da Você sabe que eu fico nervoso, viu, quando vocês... Não, é porque ou você tem um entendimento Eu quero fazer um programa sozinho. Eu quero fazer um programa mais leve para a nossa audiência. Um programa assim... Sutil. Um programa que leve entretenimento. Mimi meio-dia. Diversão. Mimi meio-dia. Não é? Mas eles ficam querendo... Não, eu acho que vocês estão tentando deixar a população... É a União Soviética aqui, pô. Eu acho que vocês querem deixar a população aterrorizada. Você que quando eu mostro os riscos, quando eu falo da força do outro lado, não é que eu tô torcendo. Alangando e comunista. A realidade do jeito que ela é. Mas aí muita gente acha, nossa, o cara tá torcendo pra China, pra Rússia. Mas é isso mesmo, põe no GC, Alangando torce pro dólar acabar. Tá torcendo pro dólar acabar. Não. O que mais? Estamos falando sobre o Petro, que fez uma defesa sobre a... Primeiro que ele é ligado com o narcotráfico, o filho dele também investigado, e deu uma declaração polêmica, se eu não me engano, foi na ONU falando sobre cocaína. Você se recorda sobre isso? Lembra disso? Agora a iniciativa do Brasil, voltando um pouco para cá, os tribunais de todo o país começaram a revisar, Emílio, o quê? Os processos de pessoas condenadas após terem sido flagradas com menos de 40 gramas de maconha. Essa é a primeira vez que a revisão desses casos faz parte do mutirão carcerário promovido anualmente pelo CNJ. O que seria? Há um ano, o STF descriminalizou, você lembra, o porte de maconha para o uso pessoal. Isso. Se a pessoa tiver outros elementos que indiquem o comércio de maconha, como... Você, Delari, que sabe muito bem, saquinhos plásticos, balança de precisão e cadernos de contabilidade, onde mostra que você vendeu o bagulho, aí você pode ser enquadrado como traficante, mesmo que a quantidade da erva seja inferior a 40 gramas. Então a turma que está presa parece que pode. Né? Olha que loucura, olha que maravilha. Chegamos, amigo. Eu posso dar um pitaco? Pode. Eu sei que vocês não gostam dos meus pitacos. A gente adora, cara. Tá louco. Vocês não gostam dos meus pitacos. Paulinho Pitaco. Vou dar um pitaco agora e gostaria da audiência também que pensasse, que raciocinasse agora. Porque normalmente a pessoa não raciocina. Certo. Vejam vocês a situação que é esse país que a gente vive, que é o Brasil. O que acontece? Os caras liberaram as tal das 40 gramas de maconha que a gente ficou aqui. Que encheu o saco, falamos, foi lá, foi pro Supremo e não sei o quê. Vai liberar, não vai, tal, não sei o quê. Libera. Tá. Beleza. Pode fumar maconha, pode andar com maconha, tá liberado o porte. Aí, o que acontece? Vem uma lei que para você tirar a carteira de motorista, você precisa ir lá e fazer um porra de um teste toxicológico.
Qual é a lógica que existe nesse país? Eu te pergunto, Alan Gani, você que é um homem que adora o Putin. O Oriente. Fala pra mim, qual é a lógica disso? Você liberar um negócio e pedir pra fazer o teste lá na carteira de Nenhuma lógica. Qual é a lógica? Eu vou ser obrigado a concordar contigo. Não. Você quer a lógica? Vocês que... Qual é a lógica? A lógica é pra arrecadar mais dinheiro. Não. Sim. Isso é isso. Isso é óbvio. E a outra é o discurso pra agradar a turma, porque eles querem fazer as duas coisas, né? E é isso. Qual é a lógica? Não, eu tenho a mesma opinião do Zuzu. Você cria burocracia pra arrecadar mais dinheiro, mas não tem lógica. É um absurdo, né? É isso. E por Mas que a gente a aceita? turma tá presa, vai ser solta? Quem já foi enquadrado com tráfico, sei lá? Será que o cara que tá lá, o cara falou assim, agora que você tinha 40 gramas e não era você era usuário? Olha ele aí, ó. Vai sair o Marofa. Que leva a crer, né? Quem é o Marofinha? Puta, que Mário isso? Marofa. Que isso? Zé Marofa. É o Masterchef. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vamos parar com essa brincadeirinha aí também, que eu não vou admitir esse tipo de brincadeira da ilha aí. Vocês não têm toda essa liberdade. Mostra a cara deles lá, Delari. Mostra a turma Mostra lá quem são essas pessoas. Os marginais. Esses marginais aí que estão... É tudo comunista. Eu vou fazer igual o Datena, faz ficar brigando lá com todo mundo. Você Sim, viu o da equipe. Datena? Vi, Datena, mas a equipe pediu boné também, né? Não O aguentou. Datena tá brigando. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Essa turma. Comunistas. O Lucas. Cadê o Lucas? Cadê o Luquinhas? Esse é o Luquinhas. Olha lá, ó, tirando um sarrinho. Colocar ele correndo também. Tirando um sarrinho da gente. Olha lá, ó. Que turma? O Reginaldo fica mais pra direita. É uma turma jovem. Né? Meu, irresponsável. Mostra o rosto, Ó, o Reginaldo. Olha lá, ó. Ei, gatinha. Quem me chamou? Corintiano. É o corintiano. Olha ele aí, ó. Olha lá. É a nossa equipe, Só ó. tem comunista aí dentro. Pra você ter uma atenção, Rede Globo. Olha quem tá ganhando de você. Os estagiários. Olha o nosso time que está dando de goleada na Globo News. Boa. Esse é uma salva de palmas para Essa ele. turma é boa demais. Vamos aplaudir de pé. Ó, Bernardo. Vamos aplaudir de pé. Ó, o Bernardo aí, ó. Bernardo. A nossa equipe técnica. Atenção, Os Bernardo. câmeras aqui também. câmera já é velho. Mostra aí, carinho. mostra aí a nossa equipe que está dando um banho na Globo News. Os câmeras no Switcher é jovem, Olha lá. os câmeras da terceira idade. Os câmeras são bons. É, câmeras aqui Fernandinho trabalharam também. Os câmeras Manchete. É isso aí. Os câmeras que não perdem o foco. Nosso Fernandinho aí, velho. Nosso São Paulino aí, sofredor. Bom, vamos lá. Vamos nessa, Milhão? Vamos passar pro Gani ou não? Pode, eu vou ficar eternamente nesse jornal também. O jornal eterno. Você não quer Não, passar? aquilo que a gente previu não aconteceu, né? O que é? O dólar? Não, levaram para o Supremo o IOF. O IOF. Levaram para o Gilmar. Supremo. Então, o que aconteceu? Primeiro foi o PSOL que levou a linha auxiliar do PT. E agora o próprio governo oficializou também uma outra ação no Supremo, a AGU. Vocês lembram do Jorge Messias, o Bessias? Bessias. Sim. Bessias? Sim. Alô, Bessias. Alô, você entrega pro Lula, lembra disso então? E aí vão entrar no Supremo Tribunal Federal para voltar o IOF. Agora, pro roteiro ficar ainda melhor. O Boulos foi nas redes sociais e Eu vi isso aí. convocou Sim. uma manifestação, Albeta, A favor do imposto. a favor do imposto. Então vai ter uma então tem ação no Supremo e agora vai ter uma manifestação pelo imposto, pela volta do IOF, porque a direita estaria atrapalhando o desenvolvimento do país. E agora fica a dúvida, Morgado. Será que o IOF volta ou não? Porque agora depende da decisão, está na mão do ministro Alexandre de Moraes. E agora, diga lá. Porém, na sexta-feira, dia 27, o governo federal desembolsou $500 milhão em emendas parlamentares. Sexta agora. $500 milhão, sendo esse o maior pagamento em um único dia do ano. Que coisa, hein? E Coincidência? entre os congressistas, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, destacou-se com 20 milhões recebidos. Os recursos devem fortalecer a área de saúde do Amapá. Que bênção. Aí está o jogo. Você entendeu? Agora você entendeu? Só que assim, acerta daqui e resolve daqui. Só que é o seguinte,
Só que é o seguinte, não pode esquecer que ano que vem tem eleição e essa turma que está votando e o governo está perdendo, os caras estão preocupados no ano que vem. Então guarde muito bem o nome dessa turma, que mesmo com emenda, eles preferem deixar de lado essa emendinha desse ano para garantir mais 4 anos. Então guarde os nomes de quem está colocando no teu aí, porque ano que vem tem eleição. Então, mas agora vai ter a reforma eleitoral também. Ah, é? É. Quando? Que vai ser votada até outubro. Até agora. Vai ter a reforma eleitoral e já estão tendo, porque é o seguinte. Certo. Para 5 anos, né? Eu vou falar um negócio para você. Brasília não tem bobo. Não tem. Se é um lugar nenhum. que não tem bobo, é Brasília. Nenhum. Tem muito trouxa no Brasil. O Brasil é um canavial de trouxa. Isso. Né? Mas Brasília não tem um trouxa. O que acontece? Os caras estão vendo, eles estão vendo o número e tal. Talvez aí mexa um pouco no jogo, na regra. Entendeu? Sim. Qual regra? Vai ser votado agora. Sim. Vai ter eles estão fazendo. É que a gente não está dando essa notícia, hoje está meio. Tá meio acabar Leonardo. com a reeleição e ter um mandato de 5 anos. Mas não vai ser para para agora. 2030, não, é 2030. Isso. Ah, tá. A gente falou sobre isso aqui. Que em 2030 eles vão mudar o jogo de reeleição e mais tempo, né? Isso. 5 anos. 5 anos, exatamente. Estão querendo mexer no jogo. Tem uma. Exato. Quem falar mal do sistema é 8 anos de cadeia. O negócio. Dá uma olhada aí, Então, ó. e essa Vocês também não olham, pô? E essa reforma eleitoral, Eu não olho porque eu fico triste de olhar. Então eu prefiro não olhar. Eu prefiro nem dar essa notícia. Mas assim, essa reforma... Eu prefiro nem dar. Eu falo, prefiro que a população fique achando que tá tudo Mas bem. essa reforma eleitoral vem junto com as que- redes sociais. Essa o Gani não fala. Essa reforma eleitoral vem junto também com as redes sociais. Vamos já chegaram os convidados? É muito importante o programa de hoje, hein, gente? Opa. O programa de hoje é muito importante. Pode seguir, por gentileza. Não, aí é isso. Agora está na mão do Supremo Tribunal Federal. Agora, como é que é a análise aqui? O que eu vejo? Se o Supremo voltar com o IOF, o Congresso, acabou, vai reagir pesadamente contra o governo federal. Porque foi assim com as emendas parlamentares. Exato. O governo federal recorreu ao Supremo Tribunal Federal, ganhou, e a dificuldade, em parte, da governabilidade tá aí, tá na explicação das emendas, porque o governo não quis negociar com o Congresso, foi para o Supremo. Ganhou no Supremo, só que agora o Congresso sangra o governo federal. Então, isso pode ocorrer com o IOF novamente. O que pode ser o recado do Congresso é o seguinte: Lula, a gente não quer o 4º mandato. Você lembra na época do IPMF? Que também aconteceu a mesma coisa, foi 2007, né? 2007, quando derrubaram o CPMF. Você lembra quando derrubaram? Isso pode ser um recado. Mas em Brasília tudo não tem muda. trouxa. Brasília é Brasília.